Agora na Showtime. Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney Brocanelli. Bom dia, João Alckmin, amigos ouvintes da Showtime. Tudo bem com você, meu amigo? Eu estou bem, graças a Deus. E vocês? Bom, vamos começar com uma notícia triste, né? O que você pode falar de René Reinaldo? Pois é, então morreu nessa última sexta-feira o radialista René Reinaldo, que foi uma das vozes marcantes da Rádio Jovem Pan. Ele trabalhava na emissora desde o ano de 1992 como repórter de trânsito, né? Então ele participava do Jornal da Manhã, naquele giro de notícias sobre o trânsito. O René Reinaldo tinha uma voz grave, muito marcante, e ele teve uma carreira muito longeva aí no rádio. Começou na Rádio Bandeirantes, aqui de São Paulo, fazendo parte do famoso QG dos esportes, o plantão esportivo aí permanente da Rádio Bandeirantes, e também teve uma passagem pelo Sistema Globo de Rádio, na Rádio Excelsior, e repetindo, então, desde 1992 ele estava trabalhando na Rádio Jovem Pan de São Paulo, até bem pouco tempo, e ele adoeceu, teve um AVC e acabou morrendo vítima de complicações dessa doença. E então fica aí o registro, a nota triste do rádio paulistano, a perda do René Reinaldo, um grande profissional, né, que mesmo aí já tendo mais de 70 anos, estava na ativa, e é um caso raro aí, né, de profissional com larga experiência e que estava na ativa aí nos microfones, né, caro João? Olha, você está dizendo, e tem uma grande verdade, nós temos um grande querido amigo que trabalha na Jovem Pan, o Davi Roque, e o Davi Roque é também a voz padrão da Globo e a voz padrão aqui da Showtime, que diz o seguinte: João, você só sai da Jovem Pan na administração do Tutão, e mesmo com Tutinha, se você quiser. Porque se você não quiser, eles têm um carinho muito grande pelos funcionários, e os funcionários lá ficam 10, 20, 30 anos, e o Davi falou: olha, eu não aguento, eu faço o Globo e não estou mais aguentando fazer Jovem Pan. E o Tutinha assumiu agora, eu fui falar com o Tutinha diz: cara, mas eu não vou te demitir, bicho, se tu pedir demissão eu vou rasgar, cara. Tu faz parte da família, eu não vou te mandar embora. Falei: Tutinha, pelo amor de Deus, eu não aguento mais trabalhar o domingo. Cara, só um pouquinho até eu arrumar outro, mas tu não vai embora. Eu não vou te demitir, não demito, meu pai gosta de você. Então é isso a Jovem Pan. É um tipo de administração que tem as suas vantagens também, né? Porque realmente, para o funcionário realmente é bastante vantajoso você ter uma certa estabilidade, né? E também para o ouvinte, né? Porque a gente já falou isso aqui várias vezes, o ouvinte gosta disso, o ouvinte gosta de ligar o seu radinho, ouvir as mesmas vozes, ouvir o mesmo tipo de programação, ele se sente seguro e permanece fiel à emissora. Então é uma filosofia da Jovem Pan. Você acha que o ouvinte é conservador? Eu acho sim. Eu acho que o ouvinte ele é conservador, principalmente de uma certa idade. A gente sabe que o público de rádio hoje ele é muito, ele está numa faixa etária acima dos 35 anos. Então tem esse tipo de público, ele é mais conservador, ele gosta de ligar o seu rádio e saber que às 6 horas dando um exemplo, na Bandeirantes tem lá o Pulo do Gato, depois tem a Primeira Hora e o Jornal da Bandeirantes. Gente, ele se sente confortável e seguro, e em troca disso ele permanece fiel a essas emissoras. É uma vantagem, só que é uma desvantagem que você não tem a renovação de ouvintes, né? Então o público acaba ficando muito envelhecido e você não tem essa troca. Olha, mas eu não sei, não é da sua época, mas o Flávio vai lembrar bem disso. Uma das vozes marcantes do rádio, nós temos o prazer e a tristeza de ter feito a última entrevista com ele, Henrique Regis, estava na Rádio Difusora ainda, quando existia Difusora e Excelsior, a briga entre as duas. E Antônio Celso contratou Henrique Regis, que saiu da Difusora e foi para Excelsior. Eu, particularmente, durante um certo tempo, era ouvinte assíduo, estava ainda na juventude. Não, eu fiquei perdido, eu não sabia se ouvia a Difusora. Eu ouvia a Difusora no horário, em alguns horários, principalmente do Luiz Carlos Araújo, o Preguinho, mas depois ia para o horário do Henrique Regis, porque eu gostava da voz dele. Então, realmente, você tem razão, o ouvinte é conservador. Eu vou contar um caso que ele é mais restrito à área da publicidade. Vocês devem lembrar de Antônio Delfiol. Sim. Grande locutor, ele foi a voz padrão durante muitos anos da Jovem Pan, e depois ele passou para o outro lado do balcão, ele foi empresário, ele
Rádio Trianon. Ele é dono da Rádio Trianon. Ele foi dono da Rádio Trianon porque o Antônio Delfiol ele já é falecido. E por muitos anos ele foi o garoto propaganda do MAP. Sim, lógico. Loja de departamentos famosa aqui em São Paulo. MAP e Movietone, que tinha na TV. Como você é velho, hein, cara? Como você é velho. Bons tempos aquele. Bom dia, Rodney. Você tá bom, querido? Bom dia, Flávio. Você não ligou, né, Flávio? Mas tá... Não, fica frio. Ele não tem tempo, Rodney, porque ele passa as noites na Avenida Nelson Dávila aqui. Não fala e assim, durante Isso é uma maldade porque eu sei onde o Flávio Ascar passa as madrugadas. Ele passa as madrugadas no Facebook. Opa! Não passa nada, ele passa na Avenida República do Líbano. Pode ver que está lá dispositivo móvel. Aliás, o Rodney, quando você colocou os desenhos da McLaren, eu já havia visto, eu achei fantástico o que fizeram com a Ayrton Senna e com o Emerson Fittipaldi. Muito bom, cara. É uma série bem bacana. Mas conte aí o que você ia contar. Então, sobre o Antônio Delfiol. Aí no meio dos anos 1990, o Grupo Pão de Açúcar, né, através do Abílio Diniz, resolveu contratar o Antônio Delfiol para que ele fosse garoto propaganda da Jumbo Eletro. Sim. A gente só está falando de coisa velha aqui. E ele foi contratado a peso de ouro, foi uma negociação que virou notícia de jornal na época, realmente foi uma grande sensação aí nos meios publicitários, só que acabou não dando certo justamente por conta desse estranhamento, né, que você citou no caso do Henrique Regis. O Delfiol é um excelente profissional, voz padrão, mas essa troca acabou não surtindo muito efeito devido a essa questão. Ele a imagem dele já estava tão agregada ao mapping que quando ele passou a fazer comerciais do Jumbo Eletro, o pessoal estranhou e depois ele acabou voltando a fazer comerciais do mapping por mais algum tempo. Olha, e uma outra coisa que me deixa muito triste, eu conversando com um parente de Henrique Regis há algum tempo atrás, e eles me disseram o seguinte, que Henrique Regis teve um problema cardíaco e morreu, mas de tristeza, porque não tinha mais espaço nas rádios. E outro dia, conversando com Jorge Elal me disse, ele disse no rádio, para o Flávio e para mim, esses caras estão loucos. Me convidaram para ir numa rádio, eu fui lá, cheguei lá, um coordenador de 20 e poucos ou 30 anos, disse para mim o seguinte, grava uma fita demo para mim ver o seu trabalho. Rodney! Fala sério. Mas é porque muitos programadores de rádio, uma coisa que chama a atenção é que tem muita gente jovem sendo alçada a postos de comando, né? Então eu lembro que durante uma época a Rádio Sucesso tinha uma coordenadora artística que ela tinha pouco mais de 20 anos, então esse pessoal acaba eles não têm acesso à história do rádio, eles não têm muito conhecimento. Uma crítica até que a gente já fez aqui. Conhecimento musical zero, né? Muito jovem, exatamente, Fábio. E muitos jovens profissionais de rádio estão indo para o mercado sem conhecer a história do próprio veículo, então acaba ocorrendo esse tipo de distorção. Rodney, me diga uma coisa aí, e Rony Magrini, hein? Finalmente, então, vai estrear na Rádio Globo aqui de São Paulo, depois de pelo menos um adiamento, né? Já estava previsto aí para o começo do mês de outubro a estreia dele nos microfones da Rádio Globo paulistana. Aí teve essa questão do adiamento, se comentou que era por uma crise lá com o comunicador Antônio Carlos. Acertaram? Acertaram, então agora a partir do dia 7, próximo dia 7, o Rony Magrini assume os microfones da Rádio Globo. Ele vai estrear um programa chamado A Hora é Agora, que vai ao ar das 6 às 9 da manhã, e o período que é considerado o horário nobre do rádio. O que me chama a atenção é que a atração não vai ter o nome do comunicador, né, como é tradicionalmente feito aí nas rádios populares, né? Então você tem Eli Correia, Paulo Barbosa, que emprestam seus próprios nomes aos programas que apresentam. O Rony Magrini, nesse caso, não. Ele vai ser o comunicador da Rádio Globo, mas o nome do programa já está definido, chama A Hora é Agora. Olha, eu me lembro que há muitos anos atrás, o Flávio talvez não se lembre disso, porque ele é alguns dias mais jovem do que eu. Eu estava conversando com o Caion Gadia, que não dava para fazer entrevista com o Caion, porque ele era gago que nem o Fufu. Ele falou, João, não dá para me entrevistar, eu sou gago, para. E ele me disse, eu falei, olha, na difusora, vocês só diziam o seguinte, com vocês até agora fulano de tal, a partir de agora cicrano. Vocês não dão nome, nada? Ele falou, não, porque o que interessa é o veículo. Eu tenho que fortalecer o nome do veículo, não o nome do apresentador. O nome do apresentador qualquer um é, eu tenho que fortalecer o veículo.
Eu acho, não sei, talvez o Luiz Fernando Malhoca siga isso. Eu acho um erro. Eu acho um erro porque marca o horário. Tinha às vezes que o Darcio Arruda não estava doente, qualquer coisa, entrava outra pessoa no lugar dele. Eu simplesmente trocava de estação. Não, mas eu acho, Rodney, eu não sei pelo seguinte, eu acho que ele está absolutamente certo, porque se você começa programa fulano, programa cicrano, programa beltrano, você fortalece muito o comunicador. E aí uma outra rádio vem, tira o teu comunicador. Então tem que fortalecer, é como faz a Antena 1, como faz a Alfa. Você fortalece o nome da Antena 1 em nome da Alfa, não dos comunicadores. Porque hoje você inclusive pode pegar comunicadores com voz parecida e o ouvinte às vezes não nota, Rodney. É verdade. Agora são estilos de rádio diferentes, né? O rádio popular hoje, ele se baseia muito no carisma dos apresentadores. Então é um outro tipo de escola, né? A escola da difusora, da Excelsior e até que desembocou aqui nas FMs musicais é outra, mas agora, como o Flávio mesmo lembrou, alguns nomes eram marcantes. Então eu lembro que na década de 1980 o nome marcante do rádio era Serginho Leite. Opa! Sim, grande Serginho. Na Jovem Pan, apesar de não ser programa Serginho Leite, mas o horário era comandado por ele e muita gente ligava só para ouvir as imitações, aquele estilo bem-humorado que ele tinha. Aliás, é um profissional que faz muita falta aí no rádio. Faz, morreu moço. Falecido, mas são características diferentes de rádio. A Globo tentou realmente cortar esse tipo de coisa, essa personalização, mas não deu resultado, não é uma coisa que deu resultado, porque os nomes continuam os mesmos. Eli Corrêa continua com o seu prestígio, Paulo Barbosa, Paulo Lopes e por aí vai. Me diga uma coisa, Rodney, o prestígio continuou mesmo ou você viu uma queda no prestígio hoje das rádios populares? A grande questão das rádios populares, elas mantêm assim um certo prestígio, existe um público fiel, aquele público de mais idade. Mas já envelhecido. Já envelhecido, aquele fenômeno que a gente falou aqui no começo do programa. Porém, o que acontece? Falta o rádio AM conseguir ultrapassar aquela fronteira e chegar no FM, né? Então, a partir do momento em que ocorrer, daqui a pouco a gente fala sobre isso, ocorrer a migração do AM para o FM, algo que já está sendo prometido há muito tempo, e sobre um assunto que a gente tem falado bastante aqui, eu imagino que esses comunicadores, num curto prazo, poderão passar a falar com um público diferente, a rejuvenescer esse tipo de público. Eu creio que isso vai acontecer daqui a algum tempo. Ô Rodney, sim. Uma pergunta à sua pessoa. Você está sabendo que o Celso Portiolli arrendou uma rádio em São José, né? Estou sabendo, e até ele está recebendo currículo, né, para comunicadores, né? Então eu queria saber se isso é verdade mesmo, só para ter uma ideia. Faz tempo. Não, era só para ter uma ideia. Ele arrendou a radiodifusora aqui, a 90.3, já faz algum tempo. Vai se chamar Ótima FM, não sei, uma coisa assim. Mesmo, ele já tem uma rádio em Pindamonhangaba, sim. E vai ser o mesmo nome da rádio de Pindamonhangaba. Ótima FM, se eu não me engano, uma coisa assim. Ele está formando a equipe, exatamente. O nome da emissora dele é Ótima, né? Ele está querendo criar uma rede de rádios aí com esse nome, e é interessante saber que uma pessoa ligada ao universo da TV ainda está investindo em rádio, né? É verdade. Ele vai ter problema. Que tipo? Ele não conhece os brother, que são os donos da concessão. Ele não conhece os brothers. Se ele conhecesse os brother, ele não teria arrendado. Como é que é? Ô, Flávio, eu quero fazer uma rádio top of mind. Não tem que ser uma coisa assim, entendeu? Todo mundo tem que ser top of mind para poder fazer. Deixa pra lá. Esses são os brother. Ele não conhece os brother. Se ele estiver pagando 200 mil reais, o Frávio, chegar lá e falar, eu pago 200 mil e mais 5 centavos. Ô, cara, é o seguinte, eu tô rescindindo contigo e passando pro Frávio porque ele me dá 5 centavos a mais. Ele vai ter problema. Mas eu imagino que o Celso Portiolli, experiente do jeito que é, deva ter se calçado aí para evitar esse tipo de situação. Vamos aguardar. Mas eu vou te dar um outro detalhe. O Poder Judiciário não reconhece contrato de arrendamentos de rádio, viu? O Poder Judiciário não reconhece contratos de arrendamento de rádio porque entende que é uma concessão personalíssima do governo e que você tem que seguir aquilo a que você se comprometeu quando você foi contemplado com a concessão. Então eles não aceitam, não adianta tentar brigar em juízo, se o dono da concessão quiser, tira você do ar sem problema nenhum. Não, e ninguém é dono do canal. Não.
Ele tem uma concessão. Isso. Que lhe é concedida em caráter precário e tem que ser renovado. Então isso é muito complicado. Exatamente. Ô- E pior que tem gente que faz comércio com isso, né? Mas é só o que faz, né? Exatamente. Vem cá, Grenal muda de frequências em Porto Alegre? O que é isso, hein? Pois é, Rádio Grenal é um projeto de rádio dedicado ao futebol nas 24 horas do dia, um projeto até muito interessante que tem crescido de forma considerável lá num mercado que é muito competitivo. Eu acho que o rádio de Porto Alegre é um rádio muito vibrante. Acho que a cidade, o estado de Porto Alegre o estado do Rio Grande do Sul, perdão, pelo amor de Deus, essa confusão foi feia. Não, cuidado, porque tem um advogado que trabalha com a minha mulher, que é gaúcho, e eles têm absoluta certeza de que Porto Alegre é o centro do mundo, hein? Eu sei, tanto que eu acabei até confundindo. Mas Cuidado, porque Porto Alegre é o centro. Porto Alegre é o centro do mundo, tem o Rio Guaíba. E outro, eu fiquei sabendo também, Rodney, que o sindicato deles, dos radialistas, funciona de verdade. Funciona, a gente sabe que o Rio Grande do Sul tem uma relação, o ouvinte do Rio Grande do Sul tem uma relação muito forte com o rádio. Eu acho que é uma das poucas localidades aqui no Brasil onde o veículo tem uma força muito grande, era isso que eu queria dizer. E a Rádio Grenal, então, está tentando melhorar os seus índices de audiência, e ela fez uma troca de frequências. Então, ela opera tanto no AM como no FM. Tá. Então, ela saiu de 780 kHz e passou para a frequência de 1020 kHz, enquanto que no FM ela estava operando em 100,1, na altura dos 100,1 MHz, e agora passou para os 95,9. Essa troca foi facilitada, né, porque você e o Brickman estavam até falando disso um pouquinho mais cedo, porque o grupo ao qual a Rádio Grenal faz parte tem várias emissoras, né, então, o Grupo Pampa rivaliza com a RBS lá, então tem uma briga muito boa aí desses dois grupos. Então esse processo foi facilitado porque o grupo da Pampa, ao qual pertence a Rádio Grenal, tem várias frequências lá em Porto Alegre e arredores, o que facilita esse tipo de processo. A direção da emissora não quis nem esperar a questão da migração do AM para o FM. Eles já fizeram esse acerto aí para tentar brigar aí pelos primeiros lugares de audiência, pelo menos no segmento esportivo. Olha, você citou, e eu de certa feita estava no Rio Grande do Sul, em Caxias, e conversando com um gaúcho daqueles tradicionais, eu falei, não, porque é RBS. Eu falei, RBS é filiada à Rede Globo. Não, a Rede Globo é filiada à RBS. A RBS é maior que a Rede Globo. Se nós nos desfiliarmos, acaba a Rede Globo no sul do país. Mas é para você ter uma ideia, né? A ligação da RBS com a Globo é um cordão umbilical muito forte. É verdade. Agora, você também diz que a migração do AM para o FM começa a apresentar dificuldade. O que está acontecendo, Rodney? Pois é, eu vou citar aqui uma nota do nosso colega, nosso amigo Adriano Barbiero, dos Bastidores do Rádio, publicada na última quarta-feira. Diz aqui que a migração do AM para o FM não vai ser nada fácil para os radiodifusores. Eu anunciei na semana passada que ia ter uma reunião promovida pela AESP. Você falou isso. Na última terça-feira, um encontro de filiados da Associação das Emissoras de Rádio e TV do Estado de São Paulo com representantes do Ministro das Comunicações. Essa reunião aconteceu no Hotel Intercontinental e foram discutidas aí algumas questões relacionadas a essa migração em que todo mundo está aguardando. Então já está se pintando um outro tipo de quadro, não é aquele mar de rosas que estava se falando até então, porque os radiodifusores vão ter que pagar um valor para fazer esse tipo de... eles vão pagar? Não é gratuito? Vão pagar, não vai ser de graça. É aquele velho problema, não existe almoço grátis, né? A conta vem sempre depois, então vai ser paga, o pessoal vai ter que pagar e pelo prazo de 1 ano. Então o prazo máximo é de 1 ano para fazer o pagamento. Se você não conseguir pagar, babau, então você não vai conseguir fazer a sua migração. Então tem essa situação. A questão financeira pode ser um entrave aí para muitas emissoras fazerem a passagem do AM para o FM. E também o processo parece que pode ser muito lento. O Adriano Barbeiro diz aqui que os novos projetos vão ter que entrar na fila atual da Anatel
e eles vão ficar entre 5 a 8 anos só para serem analisados. Então, realmente, dificuldades burocráticas podem impedir com que esse processo de migração seja feito. 5 a 8 anos? 5 a 8 anos. Para analisar? Para analisar. Então não vai ter, essa migração não vai existir. Isso é piada, Rodney. Pois é, então realmente vão ser pontos aí que, a migração vai ser assinada agora, né, nas primeiras semanas aí do decreto, né? Vai ser assinado aí nas primeiras semanas do mês de novembro. Então não sei se ainda vai ter tempo de algum acerto, algum ajuste, mas que o processo vai ser demorado, isso vai, que aliás já estava mais ou menos previsto, e tem a questão financeira também. O pessoal vai ter que desembolsar uma bela grana aí se quiser entrar no FM. E ainda tem aquele agravante, né? Porque para entrar nessa nova faixa de FM, os canais 5 e 6 têm que estar liberados, principalmente o canal 6. A gente já falou aqui que o canal 6 da televisão é correspondente a uma faixa de FM, tanto que em algumas localidades como Campinas e Rio de Janeiro você pode ouvir ouvir pelo rádio a programação que é veiculada na televisão em uma faixa lá a partir do 88.1. Então, realmente, temos aí algumas dificuldades que podem ocasionar essa demora aí da transferência das AMs para o FM. E você tem alguma ideia de preço, Rodney? Olha, o Adriano publica aqui que em São Paulo estima-se que uma AM, o custo de uma AM está em torno de 15 milhões. E uma FM está valendo mais ou menos 60 milhões. Então, quem desejar fazer essa transferência vai ter que pagar aí uma diferença de mais ou menos 45 milhões à vista. O quê? Você está brincando? Não, está aqui publicado pelo bastidores do rádio. Como é que uma rádio pequena de interior vai migrar? Essa é a questão que não foi explicada. Ainda não está claro como é que uma rádio do interior pequena vai fazer essa migração. 45 milhões eu fico em casa. Deixa eu aplico meu dinheiro e fico em casa. Vendo a rádio. Fica em casa, aplica e vive de renda. Né? Nossa! Rodney, você não vende uma AM hoje por 15 milhões. É um preço que está dito aqui, né, como valor de mercado. Não, no interior você não vende. No interior não. Não estou falando capital. Eu estou dizendo uma pequena rádio de interior, como nós temos aqui em Caçapava. Imagina. Você não vende nem por 2 milhões uma rádio dessa. Pois realmente, claro, esse valor vai variar de acordo com a região do país, mas a questão financeira pode ser um entrave, porque, por exemplo, aqui em São Paulo pode ser 15 milhões, em outras localidades pode ser 1 milhão, vamos colocar... Mas mesmo 1 milhão, Rodney? Exatamente, o empresário do interior pode não ter essa grana toda, imagina, 1 milhão, 500 mil, 800 mil, para poder fazer esse tipo de investimento. É muito dinheiro. Rodney, isso é absolutamente ilógico. Qual a despesa que o governo terá nessa migração? Nenhuma! Vai tudo. Quem vai pagar a conta são os radiodifusores. Não, olha, Rodney, desculpe, isso é brincadeira. Isso é zombar da nossa inteligência. Se eu sou dono de uma AM, eu continuo com a AM, coloco um transmissor de primeira qualidade, coloco o cabeamento de cobre de primeira qualidade, uma antena de primeira qualidade com a AM. E vou continuar com a AM. Porque, olha, meu amigo, dá 15 milhões para ir para uma faixa que vai estar saturada, olha, eu não sei. E depois tem um outro detalhe, Rodney. Vão colocar na faixa das FMs, ótimo, maravilhoso. Nós já temos receptores? Ainda não. Transmissor já tem? Oi? Transmissor já tem? Transmissor tem. Transmissor tem? Ainda não. Não, transmissor. Oi? Transmissor já tem? Ainda não também. Tá. Vocês vão ter que fazer um investimento no transmissor. Tá bom. Sem contar. Vão ter que comprar o equipamento para então, poder operar. Aí você tem que conversar com trocentas mil fábricas de rádio para dizer, olha, por favor, dá para você baixar o dial de 88? Que isso só tem no Japão? Por outro lado, eu vou mandar para você, eu já fiquei de mandar e me penitencio aqui por não ter mandado, a Ford americana, nos carros do segmento dela, porque eles não têm segmento popular, mas em todos os segmentos da Ford, os rádios já estão saindo para a recepção de rádios e internet. Internet, sim.
Verdade. Exatamente, é um ganho. A gente também tem que. Você fala da Ford aqui ou lá? Só lá. Então, mas lá, aquela questão que a gente também, é uma coisa que a gente fala bastante aqui. Lá, a conexão de internet wireless. Bom. Não tem nem comparação Não, com claro que não. Com a conexão daqui. A nossa é um Aqui, lixo. Primeiro, o serviço é irregular. Segundo, a topografia de certas cidades prejudica. Então, por exemplo, uma cidade de São Paulo, que é cheia de morros em volta, às vezes dificulta um pouquinho essa situação. Mesmo que você tenha uma rede de estações rádio base para transmitir o sinal de celular, né? Porque isso a conexão de internet wireless, ela é análoga à conexão de celular, a questão de celular, né? Então é o mesmo princípio, né? Então existe muita irregularidade. Lá funciona que é uma beleza, justamente por tudo aquilo que a gente explicou. Aqui ainda está engatinhando muito, o que prejudica o segmento das rádios webs para essas emissoras poderem também ter o mesmo prestígio das emissoras que estão no dial. Rodinei, um abraço para você. Até sábado estaremos juntos novamente com Rádio Amantes no ar. E acessem o blog Rádio Amantes, porque daqui a pouco a entrevista do Rodney, se não pipocou, vai estar no ar. Não, dessa vez eu estou ouvindo aqui, está tudo certinho. Opa, que bom. A gravação está tudo certinho. E eu vou convidar todos os ouvintes a acessarem radioamantes.wordpress.com e você pode ouvir então o áudio desse programa e as outras informações do rádio. Inclusive o que tem de muito importante são as informações dadas pelo Rodney com seriedade, com imparcialidade, e informações de primeiríssima qualidade. Acessem o Rádio Amantes, pode inclusive entrar pelo Google, põe lá Rádio Amantes, já vai cair direto na página do Rodney. Exatamente. Essa alternativa do Google também é viável. Um abraço para você, Rodney. Até sábado. Outro, João, outro, Flávio. Grande abraço a todos.